Vamos na raiz das coisas. Ou seja, o que a gente espera? A gente espera que tudo na vida tenha um fim, como se fosse um filme de Hollywood. Sim. Por exemplo, um relacionamento que você vai ter com alguém, a vida inteira vai ser uma treta. Por quê? Porque a gente acostumou em Hollywood, quando vê um filme romântico, tem um final feliz. Toca a música. A gente gosta daquilo. E a gente sempre espera que a vida... Nós vamos ter eleição para presidentes. Uma hora vai... Então o cara vai lá, ele tá discutindo, briga com a irmã, fala, não, eu gosto mais do PT, porque o PT é progressista, porque não sei o quê. Outros falam, não, tem que ser o Bolsonaro, que o Bolsonaro é o cara que tá colocando o Brasil em ordem, tem que ter ordem. Essas duas narrativas. E ele vai votar em alguém achando que alguém vai resolver o problema dele. Então você vai escolher um presidente, dia 1º de janeiro, a vida dele vai resolvida. ficar... Isso que eu acho que está errado no pensamento das pessoas. É alguém que dê um final feliz para tudo. E a sua vida vai ficar boa. Mas daí que é o que eu busco, é o sossego. Claro, claro. Mas eu só vejo que o sossego é se eu ficar sozinho no meio do mato, trancado, ninguém para encher o saco. Para muitos pensadores foi isso. O Heidegger fez isso, foi morar no meio do campo. Sócrates. O Wittgenstein fez isso também, foi morar no meio do campo. O Thoreau foi morar no meio do campo. É uma forma. Tu sair da sociedade moderna aqui, da grande cidade, é uma delas. Mas um ponto que a gente tem que trazer aqui, Emílio, são as pessoas tomarem a própria responsabilidade sobre suas ações. E agora tu quer ver a parte mais louca disso tudo em termos políticos, que todo homem que chama a responsabilidade para si sobre as suas ações, ele vai traçar o seu próprio caminho. Esse cara não quer saber do Estado. Esse cara tá pouco se lixando, eu vou ganhar meu dinheiro e vou viver a vida a par disso tudo. Aí essas vagas dentro do Estado, para vereador, para deputado, para funcionário público, vão para aquelas pessoas que não têm dentro de si esse ímpeto maior. Tu compreende? E aí a gente começa a ter a burocracia. E engraçado, né, que o termo burocracia, a etimologia vem de administração racional. A grande parte da burocracia são tomadas por homens, por pessoas, por seres humanos, que não são tão bons assim. Que não são os experts no que eles fazem. Tu compreende isso? E aí a gente tem essa burocracia fazendo as leis, determinando quais são as regulamentações que os homens e as mulheres que se esforçam para ser maiores, para crescer, para chegar na barreira do conhecimento e empurrar adiante, eles têm que submeter o que os fracos querem. Esse é a sociedade. Então você acha que... Eu tô fazendo uma análise. Sim, eu sou cientista social. Tô analisando, eu não sou psicólogo, não sou coach. Tô analisando sociedade, tá? Isso é a minha função. Então você acha que o Estado ele ficou tão grande que hoje em dia a gente já não tem mais tanta liberdade como deveria ter? Total, porque cada vez tu já não... Tu é cerceado em tudo. A gente tem... Por exemplo, a gente viu durante a pandemia, tu entrava no supermercado, tu podia comprar... Lá no sul, tu podia comprar água e tu não podia comprar a erva mate para fazer o chimarrão. Imagina, eu já tô no supermercado. Então o Estado começou a tomar cada vez... E tem muita gente que quer. Porque tem muitas pessoas que querem os benefícios maiores. Quando tiver que parar aqui, me avisem, tá? Não, beleza. Pode ir embora, pode ir embora. Beleza. Engata a terceira. Quando a gente tem o ser humano que ele já não se preocupa mais com o que ele quer alcançar, ele acaba se submetendo muito mais facilmente ao Estado. Quando a gente tem um momento de medo, como foi... Cara, os caras estão contando mortes na televisão até hoje. Faz 2 anos. Quando eu falava aqui com vocês, Conrado, eu não acredito que eles vão empurrar essa história até as eleições. Aconteceu? Tudo que a gente for falar, o McDonald's lá da Rússia aconteceu, porque a gente tá vendo acontecer as coisas. Verdade. E eles conseguiram chegar até esse dia. E aí, no medo, tu te submete mais, tu aceita mais, porque tu tem medo de perder a tua própria vida. E esse é o problema do ser humano. Quando a gente não tem ser humano que quer viver, quer crescer, quer viajar, quer estudar, ele só quer sobreviver. A tua vida é medíocre. Diz que o ser humano, no fundo, ele tem 2 coisas. É benefício pessoal e medo da morte. Sim, e é isso que, porque sempre que a gente vai tomar uma decisão, a gente olha essas duas coisas. Só peça, né? Leva vantagem. Essas 2 coisas. Ou você leva vantagem para você analisa isso. Tem muito medo da morte, o ser humano. Claro. Tanto é que na Covid a gente viu isso. Tanto é que nós temos deuses, né? Acho que a gente nunca teve. A gente nunca teve assim. Talvez da Guerra Fria, né? A Guerra Fria tinha uma bomba. Então, mas Conrado, o marxismo sempre vai ganhar a conversa. Porque ele sempre projeta pra frente tudo. Esse é o progressismo. Então, é tu jogar o mundo perfeito lá no comunismo adiante, que nós vamos chegar através do socialismo. Tudo. Ou a desgraça também. Sim. A desgraça do aquecimento. O aquecimento, ou sei lá, agora mudou o nome. Vocês viram agora mudou o nome. Mudanças climáticas. Mudanças climáticas. Obama. Só ia aquecer e a gente ia morrer. Agora vai acabar o mundo.
Então é difícil, porque, porra, não tem como. Mas não é que não é verdade isso aí tudo, né? Esses grandes dramas que nos colocam pro dia a dia não é verdade. Se a gente for observar a história da espécie humana, eu sou antropólogo, a história da espécie humana, nós já tivemos diversos cataclismas climáticos, com mais frio ou mais calor, que fez exatamente a gente girar o mundo. Foi assim que a gente saiu da savana africana há 3 milhões de anos atrás, e foi assim que a gente conseguiu espalhar por exemplo, cara, a espécie humana, ela começa, os hominídeos, né? Os homini, eles começam na savana africana. Como é que a gente tem lá, por exemplo, a Vênus de Willendorf, em Viena, foi descoberto, em Viena, na Finlândia. Por quê? Porque cada vez que aquecia o mundo, eles conseguiam atravessar os mares, cada vez que esfriava, eles não conseguiam voltar. Foi assim que a gente fez essa caminhada. É mais uma vez que nós vamos passar, e não é o ser humano que faz essa transição do planeta. Só quem cai nisso é essa narrativa da juventude, que quer o desculpa só, Alba, o feel good politics, né? Que é se eu me sentir bem. Politics. Eu sou rico, meu pai me deu dinheiro, então agora eu me sinto culpado por ter dinheiro e quero ajudar e retribuir o que eu não consegui. Então, mais a juventude também, às vezes eu vejo lá essas manifestações que tá tendo nos Estados Unidos agora, teve do aborto e tal. Me parece ser uma molecada bem intencionada. Legítimo. É legítimo aquilo lá. Legítimo tudo é legítimo aquilo. Eles estão com cartaz ali. Eles estão com cartaz. Mas eu não sei como é que vai ser o mundo pra eles. Só, mas é que tá. Cara, mas posso colocar a bola um pouco no chão aqui? Não bola? O que é? Eu acho que tá muito filosófico, a gente não tá ele veio aqui pra quê? Pra que você traz um filósofo no seu programa? Pra ter um papo de futebol? Ou a gente vai quer falar do Corinthians? Não, eu quero falar de identidade, que acho que essa é a raiz que a gente busca aqui, porque a gente está falando basicamente numa sinopse desse papo, é que a gente transfere os BOs. Você quer que alguém resolva o seu problema. E em tudo que a gente está falando aqui, eu vi agora só para citar a pauta que foi do tiroteio, uma da defesa que os caras falam é de ter uma família que te passa esses valores, pode ser a religião, comunidade, e essas pessoas se sentem perdidas, porque elas não tiveram os valores. Pode acertar agora. Tá, mas é a mesma coisa que a gente... Mas é só uma continuidade... Uma sinopse. Do que a gente... Não, mas... falou que mudou, mas falou que voltou a mesma coisa. Não, tô voltando. É porque vocês estão dando a volta. Pergunta horrível. Cara, tá certo. Tá parecendo encenado. Meus amigos, olha só, não tem percepção. Ele é um cara... Olha só, vamos trazer umas informações assim, tá? Vamos lá. No Brasil, cara, praticamente 50% dos lares são de mulheres abandonadas, mães solteiras e filhos criados sem pais. Hoje a gente tem 50%, quase 50%, 43%. Então o que a gente vive nos dias de hoje, com a terceirização da paternidade, com os homens irresponsáveis, paguei a pensão, tá tudo certo, que se vire. Não tenho que me preocupar. A gente perdeu as figuras dentro da nossa dinâmica enquanto ser humano, desde a savana africana, por exemplo. A etimologia da palavra família, fêmea e fome é a mesma. Né? Na fome, femme, a mulher, tu tem um bebê, tu tem que dar pra mulher ou pro homem, tu vai dar pra quem o bebê? Pra mulher que produz o leite. Amamenta. Então tu dava pra fêmea, tu entende? E a família era exatamente aqueles que ficavam em torno da fêmea. Portanto, quando o homem casava com a mulher, era o quê? Qual é o nome que se dá? O homem entrava na dinâmica da mulher. Dos dois sexos, teve um que teve que segurar a sua potência sexual em relação ao outro. Foi o homem que segurou em relação à mulher. O mundo é muito mais feminista do que as pessoas pensam. Lá naquele início, tá? Até os dias de hoje. Quando o homem se submetia à mulher, ele entrava no poder da mãe dessa mãe. Então, qual era o nome disso? O poder da mãe? Matrimônio. Tu entrava no matrimônio, submetia a mulher. Tanto que quando tu casa, a gente fala o quê? O homem é marido e... Eu já falei, né? Marido e mulher. Por que não é marido e marida? Porque o homem se submeteu a uma Maria, a uma mãe. Ele é o participo do passado do verbo marir. Tu entende? Aí ele submete. E aí esse homem vai lutar. Que era a missão do homem. Lutar e se arriscar a própria pele para defender a sua fêmea, a sua prole. Ele saía pelo mundo, ganhando terras, fazendo guerra. E ele entrava no poder do homem. Qual era o poder do homem? Patrimônio. A gente tem na etimologia a própria explicação da existência humana e de onde a gente teve que chegar. Só que a gente vive um mundo, isso é a partir de 1º de janeiro de 1960, quando inventaram a pílula anticoncepcional, que a gente chegou no mundo da revolução sexual. Quando eu falo revolução sexual, que não é só poder transar com todo mundo, tá? E ter o controle da natalidade, porque esse é o grande diferencial. No momento que a mulher pode ter o controle da natalidade, ela foi procurar cada vez melhor o parceiro, porque ela não podia fazer isso antes, porque ela não podia sair com todo mundo
antes dos anos 60, se a mulher saísse com 2, 3 caras, pô, com essa não vou casar. Sim. Né? Depois que ela pôde ter esse controle, ela pôde mais dominar o mundo e a gente teve a revolução sexual. O que é a revolução sexual? É o homem e a mulher ter esses papéis agora todos problemáticos. Se a gente for pra Escandinávia, que é o lugar mais igualitário do mundo, tu vai perceber que lá as mulheres fazem coisa de mulher e homens fazem coisa de homem. Ai, Conrado, mas não existe essas coisas. Existe. Por exemplo, 96% dos engenheiros na Escandinávia são homens. Engenheiro civil, né? 97% das enfermeiras são mulheres. Agora, aqui no Brasil, na África, por exemplo, as engenheiras é quase 50-50. Por quê? Porque a mulher teve que realizar um papel masculino para poder ganhar o mesmo dinheiro, para poder competir, ter o mesmo acesso, pagar a sua própria família. A mulher teve que se arriscar. Isso é uma coisa que as mulheres não faziam. Quer ver uma coisa mais absurda? Isso aqui, meu, é só tudo que eu falo, tá tudo para vocês terem acesso na internet. Eu aprendo lá nos meus cursos, @Fernando Conrado. Mas vamos para mais um ponto aqui, ó. As mulheres sempre sobreviveram 10 anos a mais que os homens. Os homens morrem, as mulheres duram 10 anos. O CREMESP daqui de São Paulo tem um estudo extraordinário mostrando, sabe o quê? Entre médicos e médicas, as mulheres médicas morrem 10 anos antes que os homens. Então as mulheres que entraram nesse mundo da revolução sexual médica, né, que antigamente as mulheres não tinham acesso a isso, perdem 20 anos de vida, porque ela tinha 10 a mais que os homens, agora ela tem 10 a menos. Só procurar no CREMESP, isso aqui é impressionante. E as pessoas não estão vendo. Suicídio é a segunda causa morte de jovens no mundo. Tirar a própria vida. Quem mais toma remédio, tá? Os tarja preta, mulheres de 40 anos, tá? Mulheres de 40 anos. Segundo público, crianças de 12 anos. E sabe por que os homens não tomam tarja preta? Porque se matam. 76% dos suicidas são homens. Então olha o mundo que a gente tá vendo e ninguém... Cara, suicídio mata mais que homicídio, mais pessoas matam a si mesmo do que umas às outras, mata mais que guerra, mata mais que catástrofes. Eu tô trazendo um dado exorbitante. Mas 76%. Mas, Conrado, essa questão aí que o Emílio até citou o marxismo, eu trago ele de volta. Claro, a questão do oprimido, do opressor e do oprimido. Na rede social sempre tem uma vítima. A vítima, ela faz disso o seu sucesso. Claro. O seu sucesso na rede social. A pessoa se vitimiza, fala, não, porque aconteceu isso comigo, e a outra pessoa se compadece, aí vira uma ode ao sofrimento. Por causa dessa ode ao sofrimento, você atribui isso que a sociedade está ficando cada vez mais fraca? Também, tá? Duas coisas. Primeiro delas, o que a gente tem nisso aí na vitimização? As pessoas adoram se fazer de vítima, porque vítima ganha carinho. Sim. Tu tem atenção, vão te dar leitinho, vão te dar canjinha na boca. Então é bom tu ser vítima. Então nesse mundo, a gente tem pessoas que realmente têm os problemas de verdade, uma depressão profunda, né? Qualquer outro transtorno. Mas então aqueles que tentam se colocar nessa posição só para ter carinho. Vocês sabem o que é um orfanato? Obviamente. Sabe o que é um orfanato? Quem não sabe? Orfanato é um lugar onde ficam filhos que não têm pais. Então, os não têm pais, eles vão pro orfanato. Sim. E fica todo mundo junto no orfanato. Tem lá uma freira que cuida, um dormitório, fica todo mundo. Você sabe que lá ninguém chora. Ninguém chora em orfanato. Nem quando não é Sabe por quê? Por quê? Porque não adianta. Isso aí. No orfanato não adianta chorar. Não tem o leitinho. Acabou, não tem. É verdade. Não tem leitinho no orfanato. E aí tu encara a realidade. E aí o problema que a gente tem no marxismo, daí, Alba, como tu traz, é esse coletivismo, porque ninguém quer ficar perdido no mundo. E o que coletivismo é? É essa submissão do indivíduo, aquele que quer lutar, quer se esforçar, quer ter coragem, quer ter sucesso, quer ter felicidade, a uma abstração social. A gente traz essas pessoas agora, tem que submeter a uma raça, a uma cor, a uma classe social. Eles vão colocando isso e a pessoa que tá sozinha no mundo perdida, ela quer o quê? Ela quer pertencer. Isso. Ela quer ter os amigos da mesma classe, quer ter os amigos do feminismo, ou todos esses outros ismos, ou até mesmo do direitismo, como vocês quiserem chamar, é para todos os lados. O ser humano tem essa tendência de... Nós somos um animal social, né? Como já falava o próprio Aristóteles. Então a gente tem essas duas tendências. Uma é muito fácil se fazer de vítima, porque tu vai receber carinho dos outros, amor e atenção, né? E outro que a gente vai estar se submetendo a essa grande abstração social. Esses são os males que a gente tem. Mas é muito difícil isso aí, viu? Puta, saímos por isso. Não, mas não é, porque assim... Mas é a realidade, que nem no orfanato, tu tá vendo a realidade. O que nós vamos fazer agora? Então não adianta mas o pensamento da direita, pelo menos o que eu vejo aqui, que a gente troca ideia e tal, o pensamento da direita sempre é a hierarquia. A direita, ela respeita a hierarquia. E o pensamento da esquerda é quem está descolado da hierarquia. Exato. Entendeu? Sim. Tá aí, né? Não, o cara de tradição, vamos dizer assim. Sim, mas a gente se junta.
Se você respeitar a hierarquia, você vai respeitar. Olha, tem gente mais inteligente que eu. Exatamente. Tem gente mais capacitada. Tem gente mais capacitada que eu. Você assume a inferioridade. Tu sabe teu lugar do mundo. O problema é que as pessoas não acham. Tu acha que tu é o mais bonito, mais inteligente, porque a tua mãe te criou assim. Tua mãe te falou, tu é o mais bonito, querido, é mais inteligente, tirou 10 do colégio. No orfanato, não. No orfanato, não. Eu gostei. E aí, tá, tu larga hoje no mundo real. O que foi o queridinho da mamãe ou do orfanato. Primeiro cuecão, o cara chora. Então, mas eles falam que isso é pouco filho. Filho? Porque também Porque é o seguinte, antigamente você tinha 10 filhos. Você nem conseguia dar atenção pra todo mundo. Se um fosse bom, você tava feliz, porque você tinha 10 filhos. A opção. Podia ser 9 merda. Margem de erro. 9 filhos. Hoje em dia você tem um filho... E te decepciona. Mas é que isso também é uma característica da sociedade capitalista, né? No momento que a gente tinha terras antes, no latifúndio, tu tinha que ter mais filho pra dividir os bens, pra tu poder dar casamento pra todo mundo, porque casamento não era amor, vou casar com o amor da minha vida. Era um negócio. Nessa hiperromantização. Não, uma associação. Business. Vamos pegar os tempos aqui e se unir os patrimônios. Sim. Agora, nessa sociedade que ninguém tem mais nada, ninguém tem mais carro, mora em hotel, tem Uber, não tem mais carro, pra que tu vai ter filho? Sim. Agora tu não vai mais morrer. Vai passar o tempo. Tu tem a ciência que tu vive cada vez mais, faz mais procedimentos estéticos, mais bonito. Pra que tu vai ter filho? Se tu consegue ficar cada vez mais inteiro, pra que tu vai ter filho? E assim a sociedade acaba. Sim. Superman. Assim que é o que tá acontecendo na Europa, né? E aqui no Brasil também. A taxa de natalidade da Europa é cada vez menor. Cada vez piora. Cada vez pior. Aí tem uma discussão até interessante, né? Porque entra o dilema cultural. Porque os europeus, eles tiveram uma queda drástica na taxa de natalidade, mas as comunidades islâmicas nos países europeus crescendo de maneira... 6 filhos por família, 5, 6 filhos por família. E daí tem aquela questão de o que vai ser a Europa daqui a 30, 40 anos. E é muito rápido. Isso é bom. Uma discussão muito boa sobre como vai ser a Europa daqui a 30, 40 anos está naquele livro Submissão, do Michel Houellebecq, que ele fala exatamente, a gente acha que vai ser algo transtornante, ele dá uma visão bem diferente do que seria o senso comum sobre isso. Aconselho a leitura aí pra quem quiser. Houellebecq. Que é outra coisa também que falam, que também é errado, que o mundo é super populoso, né? Não Bullshit. Isso é uma maior mentira, né? As cidades... Não é. A concentrou nas cidades. mundo, né? Então a gente acha que o mundo Mas, Emílio, super eu vou te falar um dado que vocês não vão acreditar. Se a gente apertar bem apertadinho, igual um show de rock and roll, a população da humanidade cabe metade de São Paulo. É isso? Metade de São Paulo. Bom, você fala dados incríveis. Porque eu já fiz o cálculo, calculei. Tá. 9 por metro quadrado ali. No estado de São Paulo, né? Não, na cidade de São Paulo. Não, aí no também não. De Higienópolis a Senhores, Consolação. pega a quantidade de metros quadrados da cidade de São Paulo. Aí você vai brigar com o divide por Instituto 2. Samidana, Aí você também tá... Como é que você vai brigar com o Tá supondo prédios, tá supondo que fosse Não. Na área. Terreno baldio. Vai fazer as contas. 8 bilhões de seres, de palhaços. 9 por metro quadrado, se pegar a cidade de São Paulo, dá metade.